Grande Guilherme. Porra, velho. Que isso. Porra, meu. Bom demais, velho. Já comecei a ver, tipo, porra, 7 e 8, eu falei, nossa, será, será que o Guilherme vai aparecer, meu? Vai me dar o cachorro? Porra, Eu não tava tudo conseguindo, eu bem? acho que a internet Grande tá Guilherme, ruim pô, aqui, ó. meu, é um Deixa eu tentar prazer ir para poder outro falar com... lugar. Pô, que isso, pô. Tá, tua conexão tá boa aí, a tua internet tá boa? Calma aí, Mário, rapidão. Eu vou tentar mudar. Eu vou mudar de lugar aqui, porque o som tá ruim, eu não tô conseguindo te escutar. Tranquilaço, pô, tranquilaço. Calma aí. Maravilha. Então, pessoal, só para dizer para vocês aí, ó, eu bolei uma dinâmica muito legal com o Guilherme, que eu vou fazer perguntas para ele, ele vai fazer para mim, e depois a gente vai conversar ali sobre algumas questões que eu acho que vai ajudar bastante muita gente do jiu-jitsu, né? E pô, eu resolvi assim desenvolver isso muito para homenagear também os meus alunos e filiados e tal, e também por toda a comunidade do jiu-jitsu, porque eu sei que muita gente quer aprender com o Guilherme, né? Quer aprender também com algumas coisas, a maneira que a gente pensa, assim como coach, né? Ele é um coach que eu admiro muito, a gente está sempre ali naquela emoção de campeonato e nunca teve essa oportunidade de conversar agora numa outra vibe, assim, numa vibe boa, sobre assuntos profundos que normalmente os repórteres não fazem pra gente. Sim, Então a é isso aí, primeira vez. Cara, Pode quero te falar. agradecer, Guilherme. Primeiro pela oportunidade de fazer essa live comigo. Vai ser um prazer falar contigo. E tenho certeza que vai ser muita alegria. A gente vai rir muito e vai conversar bastante assunto interessante aí para todo mundo. Então, só gratidão aí. Eu quero agradecer também. Eu acho que toda a nossa vivência dentro do jiu-jitsu como competidor fez ficar a rivalidade que a gente sempre teve, principalmente tendo o irmão na categoria com vocês. Porra. Mas eu acho que a gente está no estágio da nossa vida onde tudo isso já passou e eu acho Com certeza. que tem aquela admiração pelo trabalho um do outro. Isso que é legal. Totalmente, velho. Totalmente. E, pô, eu fiz com muito carinho aí também as perguntas, porque eu imaginei não só o que o Mário gostaria de saber, pela essa admiração que a gente tem um do outro aí, né? Pelo trabalho que a gente desenvolve, cada um na sua cidade e tal. E eu fiz com muito carinho, porque eu tenho certeza que muita gente quer saber também a respeito do assunto que a gente vai conversar hoje. Legal. Beleza? Posso começar? Pode começar. Maravilha, então, Gui. Então, assim, ó, a primeira pergunta, Gui, eu fiz algumas perguntas assim que são que eu vou manter um padrão quando eu falar com coaches, né? E mas outras eu vou fugir, que é especial para ti mesmo, né? Porque eu acho que a pergunta em si, ela é só o ofício, né? A arte, ela vem na resposta de cada um. Então, por mais que às vezes eu fizer uma pergunta para ti, vai ser a resposta tua vai ser totalmente diferente de outros, entende? Sim. Então, eu acho que o que vale é a resposta. Então, vou lá, eu vou iniciar aqui, ó. O que tu acha, ô Gui? Tu acha que o campeão, ele já nasce com essa essência de campeão e que toda a alma, ela já vem com esse potencial energético ou ela se desenvolve em certa fase da vida? Cara, eu acho que eu aprendi muito isso quando eu comecei a dar aula, principalmente para criança, porque eu comecei criança a treinar, então para mim foi uma coisa que foi muito natural e a gente foi o jeito que eu fui aprendendo. Então eu passei a minha infância, a minha adolescência treinando jiu-jitsu. Eu comecei com 12, o Rafael tinha 11. Então para mim eu não tinha muito o que escolher. Eu fui vivendo, entendeu? Era parte da minha vida. As pessoas que eu gostava estavam lá no tatame. E foi tudo rolando de uma maneira com que não teve muito opção. E quando eu mudei para os Estados Unidos, eu comecei a dar aula para criança. A gente começou a investir muito em dar aula para criança, em entender. E eu comecei a reconhecer a diferença entre as crianças. Quem se concentrava melhor, quem tinha mais dedicação. E eu comecei a ver que, na minha opinião, como professor e pela vivência dando aula para criança, eu acho que o jeito que você é tratado em casa, o jeito que seus pais se comunicam com você,
muito da experiência dos seus pais também reflete muito nessa base inicial. Eu acho que todo mundo consegue mudar, entendeu? Eu acho que você pode ter uma... A gente tem gente que vem de uma infância mais pobre, tem gente que vem de uma infância melhor, mas consegue ser campeão, entendeu? Eu acho que isso não muda se a pessoa vai ser campeão ou não. Mas eu acho que as experiências que você vai coletando, principalmente na infância, elas conseguem fazer com que você tenha um desempenho melhor, entendeu? Eu acho que todo mundo, e cada pessoa, eu acho que vai ter uma experiência diferente. Eu não estou só falando de condição financeira. Eu acho que eu acho que você tem que ter aquela briga de querer melhorar desde criança, entendeu? Eu acho que isso é importante. E, por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha história, que hoje eu entendo que naquela época eu não entendia. Então, quando eu comecei, eu até falei na live com o Fábio, meus pais tinham se separados, eles tinham se separado, minha mãe trabalhava o dia todo, e eu lembro que minha família botava aquela pressão onde, não todo mundo, mas algumas pessoas falavam, vocês vão estudar, o que vocês vão fazer? Praticamente colocando o peso que, agora é vocês e sua mãe, entendeu? A gente tava morando com a minha mãe, então você tem que fazer alguma coisa acontecer, entendeu? Então, eu acho que a gente usou essa experiência para manter o foco e falar, não, eu não posso dar errado, entendeu? Eu acho que isso tem que dar certo, porque tem mais pessoas que já dependem de mim. Então, eu acho que é um conjunto de fatores, difícil de determinar, porque cada pessoa que você avalia vem de um background diferente, mas eu acho que a infância é uma parte muito importante no desenvolvimento psicológico do campeão. Eu acho que ajuda muito, entendeu? E não tem muito a ver... Perfeito. Só te interrompendo aqui. Então, com certeza a criação ela é primordial nessa formação do campeão. Mas assim, a minha pergunta é, tu acredita que também vem uma energia diferente na alma de cada um? Tu que dá aula para criança, assim, o que tu sente? Eu acho vem crianças especiais, assim, já, que não é uma coisa que vem da criação, que veio na essência dela. Então, cara, eu acho que, na verdade, para mim, eu acho que sim, mas eu acho que tem pessoas que se encontram, entendeu? Eu acho que tem gente que vai e começa a fazer jiu-jitsu e fala, eu amo isso, eu quero fazer isso. E tem gente que, às vezes, a pessoa é especial para outra coisa, entendeu? Mas ela tá treinando jiu-jitsu ali e ela não se encontrou ainda. Perfeito. E eu vejo bastante que, para mim, por exemplo, eu me encontrei bastante quando eu comecei a dar aula, mais do que quando eu era competidor. Então, eu vejo que você vai numa linha assim, eu tava, que nem meu irmão, era muito mais a parte do competidor, então ele gostava. Claro. E eu, como eu tava vivendo junto, eu fazia junto, entendeu? Mas eu acabei me dando bem também. Mas quando eu comecei a dar aula, foi onde eu falei, caramba, é isso que eu gosto, entendeu? É aí que eu me encontrei. Eu dei certo sendo competidor, tudo bem, mas eu não amava do jeito que eu amo da aula. Perfeita resposta. E cada pessoa é de um jeito, entendeu? O Rafael não é. O Rafael, eu acho que ele se encontrava mais como competidor. Ele era um competidor, ele é uma pessoa que é um competidor nato, entendeu? Em tudo que ele faz. Total. E ele dá aula bem, ele dá aula, gosta, mas não tem a mesma paixão em dar aula que eu tenho, entendeu? Então, eu acho que cada pessoa é diferente, mas eu acho que a pessoa... Você vem com aquela energia, você só tem que saber focar essa energia na coisa certa. Tem gente que dá certo e acaba encontrando jiu-jitsu. Maravilha, que perfeita resposta. E eu compactuo da mesma ideologia. Eu acredito que tem a ver com a criação, mas eu também acredito que existem pessoas que já nascem com uma alma especial, um brilho que é difícil de dizer, sabe? E realmente, é exatamente a mesma, compactuo da mesma ideologia. Pode fazer a tua pergunta, Gui. Calma aí. Tranquilo. Tranquilão, com nós não tem ruim. Deixa eu só avisar aqui o pessoal. Pessoal, quando der 1 hora de live, eu vou iniciar e eu vou acabar com essa live e iniciar já outra, porque o Instagram corta de 1 em 1 hora.
Então daí eu paro e continuo. Hã? Acho que a tua conexão tá mais ou menos. Tá ouvindo? Tem escrito aí ou não? O que é? Eu tô te vendo. As minhas perguntas? Não. Calma aí, deixa eu tentar. As tuas perguntas agora. Calma aí, deixa eu... Ah, porque elas estão no teu celular. Sim, eu tô usando o celular. Você tá usando o computador? Eu botei no computador todas. Calma aí, rapidão. Então, Quer que eu te... eu vou entrar lá, vou pegar minhas perguntas e eu já volto. Perfeito. Tranquilaço. Tá, eu vou pegar minhas perguntas. Tranquilo. Tranquilaço, tranquilaço. Pessoal, então é isso aí, ó. Vai ser muito legal, assim, as perguntas do Gui também foram perguntas bem profundas, assim, e não é muito fácil de responder, porque a galera não tem muito coragem de falar o que a gente vai falar, sabe? Não é uma coisa, a gente tem que ter todo cuidado, assim, na resposta, mas ao mesmo tempo tem que ser verdadeiro. Então, muita gente não vai gostar, né, do que a gente vai falar, mas é importante. Então, para não ficar um negócio clichê, vamos fazer para agradar, mas aí, pô, não tá sendo verdadeiro, nem autêntico com a tua alma, assim, sabe? Então, isso que a gente prezou na nossa live, que é falar, meu, papo reto, assim, total, né? Então, o Gui foi pegar ali as perguntas dele, que eu achei muito bem formuladas e não saiam daí. Tá? Vamos lá. Já vamos... Em 1 hora, a gente corta e inicia de novo, tá? Porque no total, são 18, né? Mas é tudo... Ninguém vai demorar, não vai ficar chato, não é assunto chato, entendeu? É só assunto legal. Valeu? Então, galera Grace, fiquem aí. Aí, ó. Beleza, vamos lá, então. Aqui, aí já tá entrando já. Fechou todas. Murilo Amaral, dos nossos. Couto Lima, a galera da academia, é pra vocês, meu. Voltei. É a primeira vez que eu faço a live no Instagram. Não sabia que não dava pra sair e entrar. Ô, meu, é a segunda vez. A Kira me convidou pra uma, daí eu fiz a primeira com o André, e agora contigo é a segunda. Eu também sou amador. Mas também... Mas tudo certo. Deixa eu ver que a tua internet não tá... Espera aí que deu uma travada na tua internet aí. Tá vendo agora ou não? Agora... Tá conseguindo ver? Tô vendo. Pode falar. Então, a minha primeira pergunta, eu fiz a mesma pergunta para o Fábio, e é uma situação que eu acho que acontece com todo mundo que é coach, entendeu? E principalmente para gente que vai com bastante aluno e vários alunos da mesma faixa. E é uma situação que acontece e eu já passei várias vezes, eu quero ver a sua opinião. Quando você tem 2 alunos, eles estão indo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo eles estão indo, só tem você e... Qual o seu critério para escolher com quem você vai? Tá, então, essa pergunta ela é bem difícil mesmo. Porque às vezes tem aquele assim, ó, tem o aluno que ele precisa mais de ti, mas tu já sabe que ele não tem tanta condição ali de chegar. E tem aquele aluno que ele tá numa sintonia sinistra contigo e que ele tem toda a condição de chegar. Então, normalmente, eu vou no aluno que se dedicou, que tá voando, que tá mais no... Como é que eu posso dizer? Que é o aluno que eu tô mais conectado nessa parte da competição. Uhum. E eu peço normalmente pro meu braço direito, para o pessoal que tá me assessorando, ir com o outro. Quando eu vejo que esse, que é o meu aluno, que é tipo time A, tá, ou até mesmo se for 2 do time A, o melhor, digamos assim, quando eu vejo que ele estabilizou a luta, que ele já dominou a luta, eu já saio e vou pro outro, entende? Uhum. É uma decisão difícil, mas é uma coisa assim que eu deixo o meu instinto me comandar nessa hora, entende?
O aluno que eu vejo que paga o preço mais caro, que é determinado, que já está naquela confiança, que está com mais chance da medalha, normalmente, o meu DNA de campeão, naquele momento, ele é ativado. Porque a gente sabe que a gente se identifica com os alunos que têm o DNA de campeão. Tu sabe disso, né? Que nem tu tem com os teus. Então, através desse DNA de campeão que eu tenho aqui dentro e que ele também tem, nos conecta muito forte. Então quando eu sinto que ele está dominando a luta, que já está sob controle, eu vou no outro correndo para dar assistência. Normalmente é assim que eu ajo. Mas eu sempre mando alguém para me cobrir até que a situação consiga se estabilizar e eu consiga dar assessoria para o outro. Normalmente, estou sendo bem verdadeiro, é assim que eu normalmente ajo. Eu faço a mesma coisa. Não é uma pergunta fácil, né? Não é fácil. É uma situação bem difícil, porque se a pessoa... Os dois estão praticamente esperando que você vai lá, entendeu? E fica claro que você fica dividido naquela situação. É difícil. Eu faço exatamente a mesma coisa que você faz. Eu sempre vou com quem eu acho... tranquilo. Eu sempre vou com quem eu acho que está pagando o preço, entendeu? Quem está se dedicando mais. Exato. Quem está com mais chance de vencer. Exato. E eu sempre tento mandar alguém ajudar, entendeu? Ir lá e segurar as pontas até eu ter a chance de ir lá. Perfeito. É difícil a decisão, mas é assim que eu acho. É que nem eu falei pra galera ali quando tu foi desconectar, eu falei, cara, a gente vai falar aqui de assuntos que não é fácil de responder. Porque muita gente vai dizer, pô, mas que sacanagem, aquele cara precisava mais. Cara, assim, ó, quando a gente tem uma essência assim com confiança, que já foi um campeão, a gente se conecta diferente, se identifica diferente com quem tem essa essência. Mas a gente também se conecta com os outros. Mas nessa situação, realmente, eu não posso não ser verdadeiro e dizer como eu acho, que é exatamente dessa maneira, que é exatamente como tu também age. Como você falou, eu me conecto muito com uma pessoa que paga o preço, entendeu? Eu acho que não tem nada mais merecido do que a pessoa ir lá se dedicar e ter a perseverança de estar no treino todo dia e fazer pergunta e se puxar ao máximo. Eu acho que é isso. Na hora que eu tô ali, é isso que pesa, né? Entendeu? É mais no coração mesmo, que nem você está falando, não é nem na cabeça. É mais no coração. Aquela pessoa conquistou o seu orgulho, entendeu? De uma maneira que... Às vezes os dois são pessoas que conquistaram seu orgulho, mas na hora que você tem que fazer a escolha, vai ter que ser a escolha para quem fez mais, entendeu? E é assim, é a realidade. Eu acho que em toda a área da vida é assim, entendeu? Eu acho que essa competição por você se destacar, na atenção das pessoas, pelo seu hard work, entendeu? Acontece em toda a área da vida. Você vai ter trabalho se você for um profissional dedicado, entendeu? Eu tenho uma teoria assim, Gui. O pai é uma relação assim, o professor, ele é cobrado muito como pai. Isso inconscientemente. Muitos alunos acabam adotando te colocando nessa posição de pai e tu, na realidade, entra inconscientemente nessa posição. E o filho, ele quer do pai que o pai se orgulhe dele e admire ele. E o pai quer do filho que o filho dê certo. Então, tipo assim, ó, o campeão é mais ou menos isso que a gente está falando aí de decidir, é mais ou menos isso. Tu sente muito orgulho daquele aluno e tu tem admiração por ele também. Então, daqui a pouco, as pernas vão caminhando natural até a área de luta dele. É muito louco. Mas, enfim, muito boa pergunta aqui. Assim, ó, vamos para minha segunda pergunta, então. Essa pergunta eu acho muito pertinente. Tu acredita ser positiva uma dieta vegana e vegetariana para uma performance a nível de mundial faixa preta? E depois, qual é a dieta que tu mais acredita? Cara, para mim sempre foi bem difícil assim essa parte, porque eu sempre tive que ter bastante disciplina quando estava perto da competição, porque eu cortava bastante peso. Eu e o Rafael sempre fomos praticamente o mesmo peso, tanto que eu lutei de pena algumas vezes, porque não dava para cortar toda hora. Mas
eu não ia lutar na mesma categoria que o meu irmão, ia ser o dobro do trabalho, entendeu? Claro. Então, a gente sentou, conversou com o meu professor e tudo, e a gente decidiu que eu seria a pessoa que ia cortar o peso. Mas eu sofria muito, cara. Eu sofria de uma maneira que eu acho que isso era o que me desumano. Era isso que me carregava para tipo, aquela mentalidade de falar, meu, eu não posso deixar as coisas sem vão, entendeu? Eu tenho que dar um jeito de dar certo porque eu tô sofrendo demais. Tipo, eu perdia muito peso. Eu ia dos 70 lá para 62, mas magro já, entendeu? Então, eu sempre comi praticamente normal, assim, que nem nunca tive uma dieta assim totalmente restrita. Quando eu chegava perto da competição, quando eu aprendi a fazer e eu fazia perto da competição, eu fazia tipo 3 meses antes, ajeitava a quantidade de caloria, tudo. Mas tomava Coca-Cola, comia bolacha recheada. Quando eu era criança, sim. Não, na faixa preta, na faixa não, preta na mesmo. Na faixa preta não. Eu tinha uma dieta regrada. Tinha uma dieta certinha. Quando eu era criança, eu não tinha muito esse entendimento. Eu acho que nem o Ramon tinha muito. Perfeito, Entendeu? perfeito. A gente era muito iniciante. E tu acredita que é possível numa dieta vegana ou vegetariana ser campeão mundial de jiu-jitsu na faixa preta? Eu acho que, cara, eu acho que é possível, entendeu? Eu acho que essas coisas são... eu acho que você tem que se encontrar da mesma maneira que você tem que se sentir bem, se sentir feliz. Eu acho que a dieta é a mesma coisa. Você tem que... A pessoa que só come o frango e a batata doce, às vezes ela faz isso feliz da vida, entendeu? E isso não tortura ela de alguma maneira. E tem pessoa que vai achar que isso está atrapalhando ela de alguma maneira. Eu acho que você tem que ter um equilíbrio na sua vida, na dieta também. Eu acho que você tem que cortar. Tu acha que a pessoa consegue performar? Tu acredita que ela consegue performar bem com uma dieta vegana e vegetariana a nível mundial faixa preta? Cara, eu acho que é difícil para mim para responder essa pergunta com precisão, porque eu acho que é só com a tua opinião, Gui. É a tua opinião. Por mais que seja certo ou errado, é a tua opinião, entendeu? Não tem problema, é a tua opinião, pô. É o que tu acredita. Eu acho que dá, cara. Eu acho que dá. Eu acho que... Entendi, perfeito. Por exemplo, agora, eu não sou vegano, entendeu? Não sou vegetariano. Eu nunca fui, mas de um tempo para cá, eu acho que de uns 3 meses para cá, eu venho comendo cada vez menos carne. Eu como. O próprio Paulo Miau é vegano hoje, né? E, pô, foi campeão. Ele quebrou todos os paradigmas, né, em relação a isso. Sim, eu acho que, cara, eu acho que você tem que fazer as coisas que te fazem bem, entendeu? Eu acho que no final de tudo, não existe muito aquela receita que você tem que comer isso, você tem que fazer isso. Você sabe o que é ruim e você sabe o que é bom. Mas eu acho que aquele equilíbrio tem que vir de o que está te fazendo bem, entendeu? E para mim, eu sempre tive que ir um pouco além disso. O Rafael, por exemplo, ele sempre comeu normal. Tipo, ele não comia nada, nenhuma besteira assim, mas ele comia normal. E eu tinha que comer menos do que eu comia. Entendi. Muito menos. Muito menos. Eu me lembro. Mas eu acho que para ser campeão, cara, você tem que se esforçar no treino. A tua internet ela não tá muito boa, Gui. Eu não sei, ela não tá muito... Tá ruim ainda. Tem horas que dá uma parada. Eu tenho que mudar de lugar? A tua internet, o sinal, ela não tá muito boa, velho. Calma aí, deixa eu tentar mudar aqui para ver se melhora. Beleza, tranquilo. Maravilha, galera. Coisa linda aí ver vocês aí apreciando o nosso papo. Bom demais. Tá melhor agora, será? Tá melhor? Tá. Vamos lá. Tá melhor. A imagem ela não tá perfeita, assim. Tu consegue me ver perfeito? Eu consigo ver perfeita.
É que eu tô do lado do roteador também, né, meu? Agora eu tô do lado do roteador. Entendeu? Também. Tá, então tá. Show de bola. Agora tá bom. Perfeito. Ô, Gui, manda a tua segunda pergunta, então, para nós dar continuidade. Agora parou um pouquinho. Mário, Vai, então, manda a minha segunda pergunta é uma coisa. Tá mudo, Gui. Tá mudo. Tá mudo? Tá escutando ou não? Agora tá bom. Agora tá bom. Tá. Eu precisei Vai. pausar eu precisei pausar para poder ver a pergunta. Perfeito. Então, a minha segunda pergunta é similar com a primeira no sentido dessa curiosidade do que passa na cabeça do treinador. Uhum. E eu tive bastante... Eu acho que isso foi uma coisa que o Ramon era muito bom, entendeu? Eu acho que eu aprendi bastante. Uhum. Mas eu acho que é uma das partes mais difíceis de ser o coach, de ser o treinador. Quando o seu aluno se dedica muito e acontece a derrota. E você sabe que aquela pessoa que se dedicou tanto é um evento, vamos supor, é um mundial, é um evento que é uma vez no ano, é uma situação difícil. Você sabe como é que é, entendeu? Sim. E qual é a sua primeira reação para falar para o seu aluno? Qual é assim, imagina que você está falando com o seu aluno agora e ele acabou de perder o mundial depois de treinar muito. Entendi. Então, assim, eu já tive que fazer isso muitas e milhares de vezes em situações assim que eram bem desconfortáveis assim para mim, porque eu via que o meu aluno estava muito abalado emocionalmente, tá? Por exemplo, quando o aluno perde, eu normalmente faço ele enxergar o ponto positivo, né? Então, mas que daí o aluno te diz assim, ó, às vezes eu pego uns mais revoltados, não, mas não tem ponto positivo nenhum, porque isso daí, porque eu perdi, eu me dediquei, eu treinei, eu duvido que alguém fez mais que eu. Peguei e falei assim, ó, presta atenção. Eu sou um cara que eu acredito muito na espiritualidade. Eu sou apaixonado por espiritualidade. Então, eu sempre vejo o lado espiritual, né, no sentido de qual é a aula que eu posso aprender aqui. Entende? Por que aconteceu isso? Não para quê. Mas, assim, ó, tipo assim, para que serviu, no caso, né? Para que serviu isso? O que eu posso melhorar com isso? Será que melhorar mais fisicamente? Será que melhorar mais mentalmente? Qual é a aula que tem esse plano ter dado errado? Qual é a aula que ele quer me ensinar? Porque se tu não encarar como algo positivo, como uma aula que tu está recebendo, porque o problema, no fundo, ele não é um problema. A palavra problema, no fundo, eu encaro muito como uma solução para uma fragilidade que a gente tem. Uhum. Sempre que a gente tem um problema, eu encaro assim, ó. O que é um problema? É quando tem um fluxo, existe uma barreira que tranca esse fluxo, essa barreira se chama problema. Mas, na realidade, essa barreira ela tá ali para te ensinar algo. Então, eu não olho nada, eu olho que isso é uma coisa que está ali para te crescer. E se tu te colocar como vítima, tu tá perdendo a aula que a vida tá te dando. Ah, por que me... Toda vez que tu te coloca como vítima, a tua vibração, a tua frequência, ela fica muito baixa. E a frequência baixa, ela não te eleva, ela não te dá luz, ela não te dá espiritualidade. Então, eu sempre faço ele olhar o lado da aula e ver pelo ponto positivo para ele crescer com aquilo ali. Entende? Daí, dependendo cada um, eu vou dizendo de acordo com a personalidade de cada um. Né? E você acha por exemplo, assim, ó, vou dar um exemplo. O Nicolas uma vez perdeu, e aí ele falou que eu não duvido que alguém se dedicou mais que eu e não sei o quê. Daí eu cheguei e falei assim pra ele, cara, a aceitação é uma coisa fundamental quando a gente perde. Sim. Então, assim, ó, e eu tenho uma sintonia muito foda com ele, sabe? E eu cheguei e falei assim pra ele, a ausência da aceitação, ela gera a ausência da gratidão. Por quê? Se tu não aceita que tu perdeu, eu não falei se conforma, eu falei aceita. Se conformar, não. Vai treinar mais. Mas quando tu não aceita, tu é ingrato. Com tudo de bom que tu tem na tua vida. Entende? Pô, eu comecei a dizer, olha como a tua vida é boa, alemão. Pô, a tua vida, cara, tu já tem um salário legal, tu já tem tá um cara por presença, já tem namorada, comecei a mostrar tudo que ele tinha.
para que ele tire da cabeça dele que a vida é uma merda só porque ele perdeu uma luta. Então, ele tem que aceitar que ele perdeu e ser grato com o que ele já tem para poder crescer. Então, essa é a maneira que eu sempre trabalho com meus alunos. É a aceitação para ter uma gratidão com aquilo que ele tem, pegar a derrota e aprender com ela para crescer, né? Mais ou menos isso. Para mim é parecido também. Eu trabalho bastante com esse equilíbrio, entendeu? Eu sei que é uma situação, como competidor, você também sabe o quão difícil é você perder depois de se dedicar tanto, o quão importante, quão especial é para você. Mas eu acho que quando você está você já é professor ou você já é coach, você tem aquela maturidade para balancear as coisas. Então, eu sempre tento balancear bastante. Eu sempre tento falar as coisas positivas que acontecem na vida da pessoa também. Que aquele campeonato, sim, é importante. É uma coisa que seria importante vencer. Entendeu? A mesma coisa, você passou pela mesma situação. O Nicolas lutou lá e era $100 mil, né? É uma coisa que muda a vida de uma pessoa. Entendeu? Total, cara. E eu tinha aluno também lutando. E eu acho que como você explica para a pessoa, fica aquela situação, você tem que ter muita cabeça para poder explicar para a pessoa que para olhar para o lado positivo quando a pessoa acabou de perder $100 mil. Perfeito, cara. Eu acho que isso vem bastante com a maturidade, com o entendimento também. Eu acho que é difícil quando você é mais novo, é difícil você ter isso. Eu acho que você tem que estar nessa fase de competidor e já ter passado por essa fase nessa fase de treinador, já ter passado pela fase de competidor e ter aquela confiança no seu aluno, que o aluno sabe que você já passou por isso, então você sabe o que você está falando. E conexão. Agora a internet deu uma paradinha. Eu tô conseguindo ver normal. Vamos ver se vai melhorar. Não, tu tá parado pra mim. Agora melhorou. Agora melhorou. Quer mandar outra? Porque você Mas tem eu mais. tava te ouvindo o tempo inteiro. Tá perfeito. Teu áudio tava perfeito. E tipo assim, ó, Gui, na real é bem assim, ó, o que eu penso tu não tem coisas que tá fora do teu controle. A única coisa que tu consegue controlar é a maneira que tu pensa, a maneira que tu sente, né, as tuas emoções, a tua cabeça. Mas tipo assim, é só isso que tem coisas que estão e quando tu não tem como alterar o externo, aceita que aquele ditado, aceita que, pô, dói menos, velho. Aprende. Sim, mas eu acho, cara, eu acho que quando o aluno consegue criar, que nem você falou, essa conexão, e o aluno sabe que o professor se importa muito, tanto quanto ele, com aquele resultado, eu acho que fica um pouco mais fácil, entendeu? Porque daí o aluno tem aquele sentimento, que nem você falou, que nem de pai, que nem de irmão, entendeu? Então a pessoa sabe que você está sofrendo junto e está tentando ajudar. Mas quando a pessoa não treina muito, ela sofre menos também, porque ela sabe que não pagou o preço. Total. Entendeu? Mas como professor ou treinador, também fica mais difícil de você ir lá e dar as palavras de conforto, porque você não acha que a pessoa fez o merecido. Entendeu? Então, acho que você tem que deixar a pessoa meio que se virar sozinha ali naquela situação. 100%. Concordo 100%. Gui, vamos para a próxima aqui. Tu acredita que o sexo antes da competição atrapalha o atleta? Tipo, um dia antes, 2 dias antes, tu acha que isso atrapalha o atleta ou não? Cara, eu acho que é igual a dieta. Eu posso falar, eu sempre fui, eu sempre tive namorada, eu sempre fui uma pessoa, eu casei cedo, eu casei com 22 anos, eu acho. Eu acho que você tem que estar naquele equilíbrio onde você se sente bem, entendeu? Eu nunca me importei com isso, para ser sincero. Entendi. Eu acho que o que atrapalha a pessoa é o cara que é solteiro e o cara tá mais preocupado em sair ou está se distraindo, entendeu? Eu acho que isso é o que atrapalha. O cara é solteiro e ele tá preocupado em ir no churrasco, que tem mulher, que tem... E tá, entendeu? Tá naquela...
em vez de estar com foco na profissão, em vez de estar com foco alinhado, ele está com a distração na cabeça. E é uma Entendi. coisa que, quando você é solteiro, vai estar acontecendo diariamente, entendeu? Então, eu acho que é o equilíbrio. Para mim, para responder a sua pergunta de uma maneira como eu respondi a outra, a da dieta, cara, eu acho que o equilíbrio é o mais importante. E para mim, o equilíbrio sempre foi ter uma pessoa do meu lado, não precisar ter distração. Eu também. Forte, eu acho muito, esse ponto aí é perfeito. Acho que tu falou perfeito. Porque eu acho que assim, quando o cara é solteiro, fica que nem uma barata tonta, assim, sabe? Sim. Aí quer pegar uma, quer pegar outra. Cara, o teu foco é ser campeão mundial. Se tu começar a dispersar essa energia, esse foco, e ficar que nem uma barata tonta, velho, eu acho que isso vai te atrapalhar. Mas também, é que nem tu falou, é um equilíbrio, é muito de cada um também. Né? Eu acho que é muito de cada um. Eu acho que você tem que, quando você é campeão, na minha opinião, você tem que tentar fechar aquele ciclo de pessoas que estão com você o tempo todo e que você confia, porque você está vivendo uma vida que é difícil, entendeu? Uma vida de cobrança, uma vida de julgamento o tempo todo. E quanto mais você abre esse círculo para cada hora tá uma pessoa dando opinião na sua vida, cada hora tá uma pessoa querendo falar o que você tem que fazer ou convidar você para coisas que... Porque quando você conhece uma pessoa e a pessoa não tá ligada no seu estilo de vida, ela vai automaticamente tirar você do seu estilo de vida. Claro. 100%. Entendeu? Mesmo que nem amigos de infância. Que nem às vezes amigos de infância. Sim. Eu acho que o principal é o equilíbrio, cara. Para mim, o equilíbrio sempre eu encontrei em tentar fechar ao máximo o ciclo, aquele círculo de pessoas que eu tinha, entendeu? Porque eram as pessoas que eu confiava, eram as pessoas que eu queria, que me faziam bem, e eu carregava aquilo comigo o tempo todo, e era o que me fazia bem, entendeu? Era o que me deixava tranquilo na vitória ou na derrota. Perfeitíssimo. Maravilha. Tu tá com a tua terceira aí na mão ou tu tem que olhar no celular? Tem que olhar. Então eu já vou fazendo as minhas e daí depois tu faz todas as tuas, pode ser? Pode ser. Perfeito. Então assim, ó, tu acredita Tu acha importante fazer os drills ou tu acha que ele tira a tua criatividade? Por exemplo, eu sempre dou o exemplo do Lô e do Keenan Cornelius, que eles não fazem isso. O Lô gosta só de rolar bastante até a exaustão e o Keenan ele prefere fazer estratégias em vez de drills. O que tu acha a respeito disso? Cara, eu acho que cada escola vem com uma metodologia, entendeu? Eu acho que cada professor carrega aquela metodologia de uma maneira com que aprendeu ou com a maneira que teve a experiência de competição. Claro. Eu sempre gostei do drill. Como atleta e como professor, eu sempre aprendi dessa maneira. A gente não faz somente a repetição. A maneira com que eu faço, para explicar para a galera que está assistindo a gente, a gente faz a técnica, como o drill, que vocês falam, que a gente fala também, que é a repetição da posição que você já sabe. Perfeito. E daí a gente faz o específico daquela técnica, então a gente faz uma introdução por rola, entendeu? Com o específico, então com o objetivo. Vamos supor, se eu estou trabalhando a guarda fechada. Fechado. Ou a guarda fechada. Se eu estou trabalhando a guarda fechada, meu objetivo é pegar ou raspar. Se o cara abre, volta, entendeu? Então eu me tranco naquele objetivo até eu melhorar. E daí depois, o que acontece? Depois eu vou para o treino normal e eu tenho que tentar botar o cara na fechada e daí aplicar a técnica, que é um passo mais difícil, porque daí você vai ter que colocar o cara na posição. Então, a gente trabalha nessa sequência. Legal, e eu acho, do jeito que eu aprendi, na maneira com que eu gosto de fazer, eu acho que é benéfico o Perfeito. Drill. A repetição, então, o drill em si, em repetição, tu também gosta de fazer, isso? Sim. Perfeito. Muito bom. Mas é igual as outras perguntas, Mário. Eu acho que você tem que... Essa aí eu acho que não é muito o atleta que escolhe. Eu acho que você tem que estar num nível mais alto para poder ter essa decisão. Entendeu? Claro. Eu acho que até você chegar na faixa preta e descobrir quem você é como competidor mesmo e campeão, você não pode querer decidir como você treina, o quanto você treina. Você tem que ter alguém que você segue, entendeu?
e você segue o que aquela pessoa fala. Que nem eu sempre, a gente seguiu sempre o que o Ramon falava de... Perfeito. Entendeu? Perfeito. Não importava o que era. Vocês tinham uma sintonia muito boa com o Ramon mesmo. Era impressionante. O Ramon falava pra gente, vocês têm que acordar às 5 horas da manhã e ir correr. Meu, a gente nem perguntava por quê, entendeu? É levantar e correr, porque é isso que ele tava falando. E se eu tô treinando com o cara, eu confio no cara, eu tenho que fazer o que ele tá falando, entendeu? Excelente. Eu não tô lá pra ficar discutindo com o cara ou querendo filtrar o que o cara tá falando, entendeu? Perfeito. Então, eu acho que esse é o principal erro do atleta, eu acho. Principalmente quando o cara começa a ficar bom, o cara acha que ele já sabe o suficiente para se treinar. Perfeito! Entendeu? Então, eu acho que esse é o principal. O cara começa a achar, eu ganhei o Mundial na roxa. Daí o cara fala, eu já sei como é que é agora. Então, eu faço isso. E daí ele perde aquela referência que ele tinha. E com isso ele perde a confiança também, porque o professor geralmente é o que deposita a confiança, é o que puxa a pessoa, é o que desafia a pessoa. Então, eu sempre falo para meus alunos, principalmente para os que eu sei que vão ser campeão mundial na faixa preta, eu sempre falo a mesma coisa, cara. Eu sempre falo, o mais difícil não é chegar e ser campeão mundial na faixa preta. O mais difícil é você manter o mesmo comportamento depois que você for campeão mundial na faixa preta. Perfeito. Porque você vai o cara se deslumbra. O cara vai querer ser o próprio professor, cara. O cara vai querer ser o próprio professor. O cara vai falar, agora eu já sei como é que é, agora eu vou fazer, entendeu? Mas o que acontece? Você sabe como é que é, porque você foi uma geração antes da minha, entendeu? Ser campeão mundial na faixa preta não era o objetivo final. Então, eu era 2 vezes campeão mundial na faixa preta, e a gente limpava a academia com o Ramon, fazia tudo, porque a gente era como se fossem os outros alunos, entendeu? Perfeito. Hoje em dia, você ganha o Mundial na faixa preta, já tem um prestígio muito maior da mídia e dessas coisas, e das outras pessoas, oportunidades. Então, meio que o objetivo está concluído. Naquela época, você tinha que estar, batalhando, mesmo com o título mundial na faixa preta. Então, eu acho que isso acabava ajudando um pouco você a se manter focado, entendeu? Em ganhar campeonato e em ter alguém como líder. Perfeito, velho. Nota 1000, obrigado. Foi muito boa a tua resposta aqui. Vamos tocar ficha aqui. Em relação... Essa pergunta eu gosto muito dela. Em relação à espiritualidade, tá? Essa aqui, tem outras que eu vou fazer bem diferente, que é especial para ti mesmo. Essa aqui é bem de coach, eu gosto de entender os coaches, assim. Em relação à espiritualidade, essa energia mística, tu acredita que ela desenvolve uma energia física e mental maior para o atleta ir lutar? Sim. Eu acho que eu acho que tudo vem da cabeça, né? Eu acho que a cabeça é o que lidera, é o que vai liderar o seu corpo, é o que vai fazer você conseguir ter essa performance que você quer. Então, eu acho que existem o círculo de pessoas que você tá perto, que estão a motivação, a inspiração das pessoas perto de você, mas eu acho que você ter a espiritualidade ou alguma crença, eu acho que te fortalece muito, porque chega uma hora que é você com você mesmo, entendeu? Então você tem que ter aquela consciência de falar, eu confio nisso e vamos, entendeu? Eu acho que você tem que ter, eu acho principalmente coisas dão errado, aquela fé de que as coisas... Agora deu uma travadinha. Tá vendo ou não? Não, tá bom. Pode tocar ficha, pode tocar que tá bom. Eu acho que principalmente na hora da dificuldade, quando as coisas acontecem de maneira que você não espera, eu acho que essa energia, a sua crença, a sua religião, como você quiser chamar, é importante, porque é aquilo que vai te trazer de volta para o equilíbrio, entendeu? Você tem que ter aquela esperança de que sua vida não dependia somente daquele momento e que existem coisas que estão guardadas para você no futuro, que se você continuar batalhando, elas vão acontecer. Então, eu acho que, para responder a sua pergunta, eu acho que dependendo o caminho que você vai, dá para aprofundar mais, entendeu? Mas para ser bem breve, assim, eu acho que sim, eu acho que a pessoa, ela ganha uma força mental muito grande com a espiritualidade. Espiritualidade.
Perfeito. Eu normalmente chamo de luz, essa energia, assim. Muito legal, cara. Muito boa a tua resposta aqui. Gostei muito. Próxima pergunta. O que tu acha primordial para um atleta... Não, esse aqui não. Esse aqui eu não acho. Tu acha que faz muita diferença o trabalho do coach? Ou tu acha que o atleta, por si só, ele pode... o atleta, por si só, ele não precisa de um coach? Tu acha que realmente faz a diferença ter um coach? O que tu acha? Essa é uma pergunta que eu tenho uma opinião muito formada sobre isso. Uhum. Eu acho que tecnicamente, cara, eu acho que não muito, tecnicamente. Perfeito. Porque Perfeito. Eu acho que a pessoa, quando ela já tem essa paixão, como você falou, ela já... se ela treinar numa academia pequena, ou se ela treinar numa academia grande, ou se ela treinar com um campeão, ela acaba achando um jeito de evoluir tecnicamente e ela vai chegar. Talvez não vai chegar ao Mundial faixa preta, mas ela vai conseguir ganhar o destaque, começar a se achar. Eu acho que o papel do coach é aquela... Eu acho que é isso que a gente tem de mais especial. Eu acho que o atleta, quando ele começa a estar bem, quando ele começa a ganhar o campeonato, ou quando ele começa a se descobrir, ele vai ficar meio perdido no que fazer, em que caminho pegar. E eu acho que o coach é aquele guia, entendeu? Então, eu acho que meu papel principal na academia, principalmente com o time de competição, eu acho que é isso que eu me cobro mais. Não é ver se o cara está fazendo omoplata certo. Eu acho que isso, com todos os alunos, você tem que ter isso, entendeu? Eu acho que você tem que ajudar tecnicamente, mas chega um ponto onde que o aluno já faz da maneira dele, entendeu? Perfeito, tem coisas que o Nicolas vai fazer que ele faz melhor que você, entendeu? Ou ele faz da maneira dele, entendeu? Mas eu acho que a sua experiência durante a carreira e a tua maturidade na vida, por ser mais velho que ele e por ter mais experiência, principalmente nessa jornada, eu acho que vai fazer você ter as decisões, ajudar ele com as decisões e ter vai ter um guia que vai ajudar ele. Eu acho que é isso que é o nosso papel, entendeu? Perfeito. Então, eu me vejo bastante, assim, eu dou aula para vários grupos diferentes. Eu acho que quando eu estou dando aula para o time de competição, eu acho que o mais importante é ser aquele guia das decisões certas e erradas. E às vezes o guiar a pessoa é até na forma do treinamento. A pessoa está errando na maneira de treinar ou não está se dedicando ao máximo. Você está guiando ela naquela maneira, mas não muito na parte técnica. Eu acho que na parte técnica você pode ajudar. Você pode ajudar e você pode dar a sua opinião, mas chega um nível, e esse nível chega rápido nos competidores, que o cara já meio que, se ele se identifica com o que você está fazendo tecnicamente, ele pergunta, ou ele mesmo copia o que você está fazendo, entendeu? Mas a gente leva muito, o cara vai ser campeão mundial na faixa preta e você ainda vai conseguir guiar ele. Perfeito. Show de bola. Muito bem respondido. Aqui, ó. Tu acha importante o poder de se visualizar campeão antes de ser? Tipo, dias antes, ir se visualizando campeão, ou no dia? Ou tu acha que isso é uma coisa que pra ti não faz diferença? Sim, eu acho importante, cara. Eu acho que você tem que acreditar primeiro, entendeu? E ver isso acontecer de uma maneira verdadeira para você. Eu acho que a única maneira de você conseguir ter essa visualização real é colocando o trabalho, entendeu? Perfeito. Eu acho. O Ramon, eu até quero saber como que você faz também. O Ramon fazia muito depois do treino, quando estava tendo treino muito pesado, já perto da competição, ele mandava todo mundo ficar no tatame, fechar o olho e se imaginar lutando, se imaginar com o braço sendo levantado, imaginar você no pódio e a pessoa colocando a medalha em você. Então, tipo, fiz muito isso. Ele fazia aquilo ficar real pra gente, entendeu? E me ajudava, cara, porque eu acreditava. Pô, perfeito, velho. Na minha cabeça, aquilo estava acontecendo de verdade, era só uma questão de tempo, entendeu? Eu estava falando, é isso que vai acontecer, deixa eu só visualizar o que vai acontecer. Então, eu já me imaginava com os caras que eu ia lutar, tudo. Então, quando você se encontra naquele cenário,
você tá lá na área de aquecimento, você está aquecendo, parece que você está vivendo o que você já pensou, entendeu? Perfeito. Então, eu acho que fica uma coisa mais fácil de lidar, entendeu? Com a pressão da competição. Perfeito. Show de bola. E você, como que você faz com isso? Cara, só um segundo. Só ajeitar aqui. Cara, assim, ó, na realidade, eu acho que a realidade, ela, antes de ser realidade, ela é magia. Entende? Então, tem gente que só acredita deixa eu ver, deixa eu pegar. Ah, tá, então existe. Não, beleza. Só que é o seguinte, antes da matéria virar matéria, ela era energia, nem que fosse na tua cabeça, entende? Ou na natureza. A natureza, ela através da energia, ela transforma a matéria. Isso é uma lei, é átomo, é estudo, é científico. Então, a mesma coisa é ser campeão. Tu vai primeiro ser campeão na tua cabeça e tem mais. Não adianta só se visualizar. Tu tem que sentir a sensação muito viva, muito real dentro de ti, para que aquilo ali se torne realidade. Porque só pensar sem a emoção de sentir aquela glória e gerar aquela química que te bota numa vibração, numa frequência assim muito foda, não adianta em nada, entende? Então, eu acredito total e eu trabalho dessa maneira também com os meus alunos, já de se visualizar e tal. Acredito 100%. Mas eu acho que as únicas pessoas que conseguem ter essa visualização real da maneira que você está falando são as pessoas que trabalham duro para isso. Cara, eu ainda acho um pouco mais profundo. Assim, ó, eu não acho que são as que trabalham duro, não. Eu acho que são as que trabalham duro, mas as que já conseguiram despertar a sua autoconfiança de uma maneira que ela consiga se visualizar campeão, entendeu, Gui? Às vezes o cara, ele treina duro, mas ele ainda não despertou nele aquela autoconfiança. Então, ele não consegue se visualizar e sentir essa energia de, eu já sou campeão, porque ele não despertou a autoconfiança. E quando tu não tem confiança, tu não consegue despertar essa verdade na imaginação. Eu acredito nisso. E é uma coisa que precisa de trabalho, porque para chegar nesse nível é difícil, é uma coisa especial. Precisa de treino, precisa de dedicação. Para você ter essa autoconfiança da maneira que você está falando, que todo mundo que é campeão na faixa preta e que chegou ganhando assim, tem. A pessoa, ela olha a chave, na cabeça dela é um caminho para chegar na medalha de ouro. Perfeito. E eu acho que o cara, quando ele não tem isso, ou ele não treinou o suficiente, ou ele não conquistou ainda essa autoconfiança, ele fica, caramba, ele não vê a solução. Ele tá ali, ele fala, nossa, mas eu não quero lutar com esse cara, mas eu também não quero lutar com esse, também não quero lutar com esse, e agora o que eu vou fazer? É verdade. Perfeito. Falou tudo. Muito boa. Nona visualização. Beleza, daqui a pouquinho, ó, pessoal, só lembrando, daqui a pouquinho a gente vai encerrar essa live e entrar rapidamente, já vou entrar, o Gui já pega as perguntas dele também, tá? Porque em 1 hora o Instagram, ele corta a tua live, daí tu tem que iniciar outra, né? Então, conto com a presença de todos ali até o final, tá? Pra gente desfrutar desse momento aí especial. Em um time de competição, tu consegue dar a mesma energia para todos, Gui? Ou tu realmente, aquele que te desperta mais orgulho, mais admiração, tu dá mais para esses do que para os outros? O que paga mais o preço, ou tu consegue ser frio, assim, mais assim, racional e administrar dessa maneira? Por exemplo, o Fábio Gurgel. O Fábio Gurgel é um cara super racional. Ele consegue administrar muito perfeito isso. Ele dá a mesma energia igual para todos. Eu, por exemplo, eu não consigo. O que me desperta mais admiração, que paga mais o preço, inconscientemente eu dou mais para ele. Eu te pergunto, como é o Guilherme em relação a isso, como professor? Eu não consigo também. Eu não consigo. Eu perguntei essa mesma pergunta pro Fábio, porque é uma coisa que eu tinha essa não sei nem como explicar. É um negócio que... Sabe quando você não sabe se você está fazendo certo ou está fazendo errado? Sim. Eu acho que é uma das coisas que eu ficava pensando, eu falava...
eu tô certo ou eu tô errado, ou eu devo só seguir da maneira que é meu jeito. Mas eu acho que são fases da vida. O Fábio tá numa fase muito diferente da que eu tô. Claro. Entendeu? Claro. Acho que eu vou chegar nessa fase onde o Fábio tá, entendeu? Mas eu tô muito conectado ainda com o aluno, com a pessoa que tá ali. Claro. O sonho dos alunos ainda é bem real para mim. Então, eu acho que eu tô numa fase diferente. Você também, entendeu? Tá numa fase diferente. Claro. Acho que a gente vai chegar naquele ponto onde você chegou, já viu bastante, bota na mão de alguém e vai falar agora, tipo, você vê todo mundo Falou da mesma tudo. maneira. Perfeito, Gui, perfeito. Mas maravilha. é difícil, cara. Eu acho que isso é uma coisa difícil. É onde você entra na parte de... Eu perguntei pro Fábio com outro formato na pergunta. Que eu perguntei... Deixa eu pensar como é que eu perguntei para ele. Se ele acha que existe favoritismo. Porque essa é a palavra que eu acho que acaba sendo usada pelos alunos. O cara vai falar, o Mário gosta muito mais do Nicolas do que gosta do outro cara, porque o Nicolas, ele tá sempre falando do Nicolas. Ou se tem uma oportunidade, vai sempre pro Nicolas. Ou se tem... Entendeu? E acontece com todo mundo, entendeu? Não sei como que é com vocês, mas acontece com todo mundo. E existe pessoas com que despertam a minha admiração na maneira com que eles agem todo dia. Perfeito. E acabam ganhando um pouco mais de atenção. Entendeu? E não é uma coisa que eu estou desprezando as outras pessoas, mas eu acho que se existe uma coisa que me atrai muito, é aquele trabalho duro, é aquela vontade, aquela disciplina, aquela educação, entendeu? Do atleta. 100%. E não tem muito como controlar. Nesse estágio da minha vida, é uma coisa que eu admiro bastante, é uma coisa que eu aprecio bastante no aluno, que se encaixa muito bem com os meus objetivos agora. Então, quando as coisas se encaixam bem, fica difícil de você rejeitar ou você ignorar, entendeu? Fechou todos, maravilha. Pessoal, falta 1 minuto para acabar a nossa live aqui. Então, ó, eu vou desligar. O Gui vai olhar as perguntas dele. E daí eu ainda tenho mais 4 perguntas para o Gui. E ele tem mais 3 ou 4 para mim também. 4. Então, vou desligar e ligar. E eu conto com vocês todos ali, para a gente acabar com chave de ouro. Grande Gui, show de bola. Pode mandar ver na tua pergunta, Gui. Pode fazer de novo, por favor, Gui, que eu não escutei direito. Eu queria saber qual é a principal característica num aluno que desperta atenção. Entendeu? Tá. Então, assim, ó. O que faz você abrir o olho tendo aquela atenção especial? Entendi. Normalmente são coisas que eu me identifico, assim, né? A gente tem, que forma a nossa personalidade, a gente tem partes que compõem a nossa personalidade. Quando um aluno tem uma dessas partes semelhantes, a gente se identifica, né? Ei! Só um segundo que a cadela aqui tá, meu... Julie! Isso, Julie! Então, aqui, ó. Tem partes no aluno que é semelhante a nós, como professores, e daí, por exemplo, quando eu detecto a autoconfiança nele, que ele é destemido, às vezes, eu vou explicar uma coisa, tem uma pergunta que eu vou fazer bem pertinente para ti, no finalzinho ali, em relação à confiança, quando a gente descobre a confiança. Então, quando eu vejo que o aluno, às vezes, ele demonstra aquela confiança, em algumas vezes ele é arrogante, porque ele ainda está administrando, essa energia é uma energia que ele não sabe lidar com ela. A confiança é uma energia muito poderosa. E quando o aluno ele começa a ver os superpoderes que ele tem, ao descobrir que ele tem confiança, né, que desde pequeno ele vai vendo, ele vai começando a fazer coisas e realizar que ele, eu sou especial. Eu tenho superpoderes, mais ou menos assim, uma maneira metafórica de dizer assim, né? Ele já está sendo um super-heróizinho, assim, que ele é melhor que os companheirinhos do lado. Então, às vezes, ele vai lá e acaba jogando para fora arrogância, prepotência, né? E eu detecto isso no aluno e eu tento moldar de maneira que eu não castre isso. Por exemplo, se tu nota que o aluno é muito arrogante, tu começa a reprimir ele,
ele pode até perder essa confiança por tu não ter essa, por tu não saber lidar com essa energia dele, entende? A rebeldia é uma energia exatamente assim. Se tu pega um cara que ele é rebelde e autoconfiante e tu não saber tocar no ponto dele, ele pode achar que aquilo ali é uma coisa negativa e não usar mais essa energia. Porque essa energia faz as pessoas não gostar dele, porque essa energia faz ele não ser aceito no grupo que ele gosta, e aí ele vai lá e nunca mais usa essa energia de autoconfiança. Entende? Porque ele entende que isso é uma coisa ruim, que ele é arrogante, que ele é prepotente. Uhum. E a gente é arrogante e prepotente quando a gente ainda não sabe dirigir essa energia. Então, o que me faz botar o olho no aluno é a maneira que ele vai demonstrar essa autoconfiança, que ele é destemido, que ele quer vencer na vida, entende? Então, normalmente, respondendo a tua pergunta, é isso que me chama a atenção. Assim, ó, eu gosto de ver um DNA de vencedor, de guerreiro, mesmo que ele ainda não seja um vencedor, mas de detectar que ele tem esse DNA. Isso é uma coisa que me motiva, que me instiga e que me apaixona, assim, sabe? Pelo aluno. Legal. É bem especial. Eu acho que quanto mais experiência você vai tendo como professor, mais você vai aprendendo a lidar com as pessoas, mais você vai conseguindo reconhecer as características do campeão. Antes dele, do atleta mesmo saber que tem. Perfeito, Gui. Pô, nota 1000, velho. Muito legal. Eu pergunto ou você pergunta? Eu faço agora e tu faz outra já depois. Tá bom. Cada um vai fazendo uma. Ou tu quer fazer para não esquecer? Não, tá tranquilo, eu vou lembrar. Tu que sabe. Pode mandar. Valeu. Valeu, Gui. Gui, assim, ó. Tu acha que para ser campeão mundial é necessário treinar numa academia que tem campeões mundiais ou não? Para um cara ser campeão mundial, vamos ali, faixa preta. Porque a gente sabe, por exemplo, tem aquele guri, tem algum, eu não vou citar nome aqui, não é legal. Assim, ó, mas eu já vi alguns guris em faixas coloridas de academia pequena que são campeões mundiais. Tu acredita que na faixa preta tem como a gente ser campeão mundial numa academia que não tem campeões mundiais? O que tu acredita? Não, eu acho que cada ano que vai passando vai ficando mais difícil disso acontecer. Perfeito. Eu acho que com a profissionalização, com a maneira com que os atletas... É fácil de a gente ver como... Hoje, na faixa roxa e faixa marrom, o nível está gigantesco, está muito competitivo. Eu acho que você já consegue separar na faixa roxa o cara que vai ser campeão mundial na faixa preta. Entendeu? Perfeito. Se o cara não conseguir meio que se descolar ali e se descobrir enquanto ele é faixa roxa, vai ser muito difícil dele chegar na preta e ser campeão. Verdade. Então, eu acho que para a pessoa que tá tentando isso e ainda não tem certeza, eu acho que se você não conseguiu se descobrir na faixa roxa ou na faixa marrom, a probabilidade de chegar na faixa preta e conseguir é cada ano mais difícil. Eu acho que é uma realidade. Perfeito. Cara, eu já passei por isso, que tu não tá entendendo. Eu deixava o aluno, às vezes, mofando um pouquinho na marrom, porque eu pensava exatamente assim, ele não conseguiu na azul, ele não conseguiu na roxa, ele chegou na marrom e eu vejo um puta potencial no cara, e eu pensei, cara, se tu não conseguir na marrom, não vai ser, não, mas eu já tô... Aí ele começa a murmurar na academia, eu já tô tantos anos de marrom, pô, por que não me dá preta, sabe? É uma coisa que... E eu penso exatamente que nem tu, cara, entendeu? Eu acho que é ali que você vê... Eu acho que, para mim, a maneira com que eu trabalho muito com o juvenil. Então, a molecada começa a treinar com 5, 6 anos. Tá me escutando, Mário? Tô, tá agora tô. Pode falar agora. Então, agora eu trabalho muito com juvenis. Eu acho que eu gosto muito de trabalhar com a molecada mais nova por ser fácil de reconhecer já quem vai ter quem tem já esse DNA. Porque a molecada começa a treinar com 5 anos. Quando tem 15, são 10 anos de jiu-jitsu. Com esses 10 anos, se a pessoa não se descobriu ainda, não conseguiu chegar num nível avançado com 10 anos de jiu-jitsu,
vai ser difícil de você colocar e despertar no cara para ser campeão mundial na faixa preta. Eu acho que é aí que você começa como professor já guiar a pessoa da maneira certa. Entendeu? Perfeito, mano. Perfeito. O cara passou 10 anos treinando, às vezes não tem você vê que o cara, tipo, às vezes não tem as características necessárias para ser um campeão mundial na faixa preta. E vai ser difícil, depois de 10 anos treinando, a pessoa não conseguiu ainda desenvolver isso. Às vezes, você tem que ajudar a pessoa a ver outras opções também, que a pessoa está travada naquele negócio de que tem que ser igual todo mundo ali. Eu acho que uma coisa que a gente faz muito bem é mostrar diferentes histórias de sucesso, entendeu? Eu tenho várias pessoas na academia que mudaram para quando a gente abriu a academia, mudaram para treinar lá e o objetivo era ser campeão mundial na faixa preta. E hoje os caras, às vezes, um é um professor muito bom, o outro é um cara que está trabalhando com o marketing da academia, mas está trabalhando com jiu-jitsu, mas ele tem uma inteligência fora do normal para outras áreas, uma visão muito boa. Então, eu acho que é difícil você catar um grupo de 20 crianças e esperar que os 20 vão ser campeão mundial na faixa preta. Perfeito, perfeito. Entendeu? Perfeito. Você vai ter aquela seleção dos alguns que vai ser campeão mundial na faixa preta, que você já vê aquela característica. Mas eu acho que se todo mundo ama jiu-jitsu ali, existem outras áreas que a pessoa pode trabalhar ou outros objetivos a serem traçados que a pessoa vai ter o sucesso também, entendeu? Mas você não pode... Eu acho que o erro do professor é fazer aquele objetivo do conjunto. É uma história só de sucesso e todo mundo tem que ter essa história para ser bem sucedido, entendeu? E eu acabo frustrando grande parte dos alunos. E uma coisa, Gui, assim, ó, e às vezes a gente vê um aluno ele quer, mas ele não consegue. E tipo, pô, eu acho que a gente, no fundo, como professor, a gente também é um vendedor de sonho, né, meu? Sim, sim. Queira ou não. E, pô, eu não sou ninguém pra matar o sonho de ninguém, velho. Então, eu sou aquele cara que eu sempre... Tipo, tem muitas vezes, assim, até a Monique, ela falava assim pra mim, Mário, e a minha mãe falou muito isso também, tem horas que tu acredita numas pessoas, minha mãe olhava eu dando aula, quando eu dava aula ainda no quintal da minha casa, né? E daí a minha mãe falava assim, meu filho, tu acredita nos alunos que dá pra ver que eles são sonhadores, mas eles nunca vão ser campeão. Eu falei, mãe, tu não entende nada, mãe. Eu sei que ele vai ser. E daí, tipo assim, ó, porque é uma coisa assim, eu sempre acreditei no potencial dos meus alunos mais do que eles tinham. Sim. Entende? E aí, depois, com a experiência de vida, eu comecei a ter uma ótica um pouco mais assertiva. E realmente, a gente não... É foda esse lado, assim, de não poder matar o sonho do aluno, né, cara? Então, eu vou sempre... Como é que eu posso dizer? Alimentando esse sonho, cara. É foda, sim, é foda. Eu penso dessa maneira, Mário. Eu penso assim, eu não mato o sonho de ninguém, entendeu? Eu não ponho ninguém para baixo, eu não falo para ninguém, é impossível de você alcançar isso. Eu acho que eu não tenho esse direito de fazer, entendeu? Eu nunca faria isso. Mas eu acho que os meus as pessoas, quando elas estão treinando com você, elas são parte de um grupo de competição, a sua opinião, o seu conselho pesa muito na pessoa. Eu acho que eu tenho que ter muito cuidado com as palavras que eu uso para eu não colocar para fora coisa que eu não acho que é realidade, entendeu? Eu tenho que colocar para fora o que é realidade para mim. É verdade. E eu acho que eu tenho essa sintonia boa. Eu tenho essa sintonia boa com os alunos, com o que eu falo, eles sabem que é verdade, entendeu? Porque se alguma coisa ruim eu falo também, se alguma coisa que eu acho que não vai dar certo eu falo. Eu acho que a energia de professor e aluno tem que ser bem transparente, de uma maneira que o cara confia totalmente no que você está falando. E se ele está falando uma coisa e for uma besteira ou for alguma coisa que não vai dar certo, eu acho que o professor ele tem que falar, eu acho que tudo bem, você pode seguir esse caminho, mas eu acho que na experiência que eu tenho, com a visão que eu tenho, esse caminho se encaixa mais com as suas qualidades. Gui, aí o teu aluno, ele vai lá, ele é muito ruim, digamos assim. Mas ele é um querido, ele quer, sair na mão, quer. E eu te pergunto, tu já percebe que ele não tem as habilidades, assim.
né? Bem desenvolvida. Ele não tem, e aí tu vai lá e vai dizer para ele, pá, professor, agora eu acho que eu vou ser campeão e tal. Tu vai usar essa verdade para dizer para ele, cara, eu acho que tu não tem condições. Mas de repente seria um bom advogado, ou de repente seria um bom engenheiro. O que tu... Não, não. É complicado. Não, eu acho que eu não falo diretamente assim, porque você não pode. Eu acho que às vezes eu posso estar errado também, então eu não posso chegar dessa maneira. Mas eu tento eu tento criar opções diferentes para aqueles que eu acho que não têm o mesmo potencial ou a mesma característica de ser campeão, entendeu? Perfeito. É a mesma coisa. Eu acho que existe aquela palavra, aquelas frases motivacionais que todo mundo fala, tipo, nada é impossível. Eu acho que essas coisas, existem coisas que são impossíveis, entendeu? Sim, total. Eu acho que é difícil. Se você falar para mim, se eu falar para você agora, cara, eu vou começar a surfar agora. Você acha que eu tenho chance de bater o recorde do Kelly Slater? Entendeu? Eu acho que o cara tem. Primeiro, às vezes o aluno não tem ainda essa maturidade, essa experiência para fazer a decisão certa. Então ele tá dependendo daquela sua opinião. Então Sim, eu tento criar opções e não ser assim, falar assim, não vai ser campeão mundial da faixa preta, vai fazer outra coisa. Eu acho que criar opções diferentes para o cara pelo menos ter outras opções, entendeu? Total, 100%. Mas relacionado com o jiu-jitsu também, Mário. É complicado, é difícil, mas realmente com um jeitinho assim, no momento certo, a gente consegue dar melhor Sim, mas, cara, conselho, eu acho que assim, na sua época, até graduado, era poucas as opções de trabalhar com jiu-jitsu. Você quis ser campeão mundial na faixa preta para você poder trabalhar com seminário. E isso acabaria dando a opção de você ter a sua academia, entendeu? Mas era aquele negócio que o cara tinha que primeiro ser o campeão mundial na faixa preta para ter o sucesso. Eu acho que hoje em dia o jiu-jitsu se abriu de uma maneira com que existem várias outras direções para a pessoa aí. Ela não precisa ser um competidor, não precisa ser o cara que mata todo mundo no treino. Eu acho que o cara que ele tá indo para ganhar a faixa preta, tá estudando jiu-jitsu, se ele quiser trabalhar com jiu-jitsu, ele não vai ser o campeão mundial faixa preta, ele não vai ser o cara que vai dar seminário ao redor do mundo, mas se ele quiser trabalhar com jiu-jitsu, existem outras áreas. O cara pode usar a inteligência dele para ser o dono de uma marca de kimono, ele pode usar a inteligência dele para ser um businessman, abrir uma academia e ter uma academia de sucesso. Eu acho que existem várias outras coisas que você pode trabalhar com jiu-jitsu que não depende do título mundial, não depende da característica do campeão, entendeu? Perfeito. E eu tento expor isso para os alunos também, porque eu acho que quando eu era criança, eu comecei com 12 anos de idade. A minha única receita de ter sucesso sempre foi ser campeão mundial na faixa preta, aparecer na revista, ganhar mais título que todo mundo. E se você fizer isso, as pessoas vão falar que você é bom, e daí você vai ter oportunidade de dar seminário, você vai fazer isso. E eu sempre fui travado nessa mentalidade. Eu acabei alcançando, mas eu vi um caminhão de gente caindo para trás e não alcançando. Com certeza. Diferentes para elas poderiam estar trabalhando com jiu-jitsu. Mas às vezes elas desistiram do jiu-jitsu porque não tinha outras ideias para elas. Muito boa, muito boa. Entendi, sim. Eu acho é exatamente isso, velho. É exatamente isso. É tu te encontrar numa arte que tu ama, com alguma coisa que tu te identifica. Às vezes é no business, às vezes não é na competição e tu tá ali, tipo... É muito de cada um, eu acho também, exatamente, o Guito. Eu vou te dar um exemplo, cara. Eu acho que é uma coisa legal até para o pessoal que tá aqui assistindo a nossa live. Perfeito. O menino que hoje ele é nosso braço direito na academia, ele é que nem um irmão pra gente. Ele começou a treinar quando a gente abriu a academia. E ele era faixa branca,
mas ele já tinha, acho que, 21 ou 22 anos, mas foi talentoso. Ele ganhou do Kennedy 2 vezes, uma na faixa azul e uma na faixa roxa. E O Mason. Habilidoso. Uhum. E o que acontece? Ele chegou super habilidoso. Super chegou habilidoso, eu me lembro. Você ter filho. E qualquer momento que eu tive que ajudar ele na decisão também. Eu tive que falar, por que você não se dedica mais nisso? E ele sempre foi um cara muito criativo, um cara muito organizado. E eu falei para ele, por que você, se você é faixa marrom e você tá perto dos seus 30 anos e você não começou cedo, eu acho que você não vai chegar na faixa preta e ganhar no seu primeiro ano, certo? Por mais talento que você tenha, vai ser difícil. Existe um caso ou outro, um cara que nem o Cobrinha não ganhou nas outras faixas, não foi uma estrela nas outras faixas e ganhou. Mas foi o único caso na vida. É uma exceção, entendeu? Eu acho que a gente não pode contar com exceções, entendeu? Quando você está ajudando uma pessoa a dirigir o futuro dela. E ele foi um cara que eu meio que ajudei a direcionar assim. Eu falei, cara, você tem muito potencial para fazer isso. Você é um cara muito visionário, muito organizado. É um cara que se encaixa muito bem. Porque você não... No momento da sua vida que você está vivendo, você já quer ter filho, você quer casar. Vai ser difícil você ser um competidor agora. Perfeito. Entendeu? Porque você não começa a fazer isso. E ele seguiu. E ele está tendo muito sucesso. Entendeu? Ele é grande parte do sucesso que a academia tem. É do trabalho dele também. Entendeu? Perfeito. E eu acho que é um exemplo para o pessoal que hoje começa no jiu-jitsu, às vezes começa com 20 anos, entendeu? Que é novo ainda, mas às vezes não é tão novo para ser o campeão mundial na faixa preta. Perfeito. Porque o jiu-jitsu está se profissionalizando de uma maneira com que, se você não começa quando você tem 5, 6 anos, nos próximos anos vai ser muito difícil de ganhar. Entendeu? Cara, eu dou aula na academia e a gente tem um programa de criança que é muito grande. A gente tem mais de 300 crianças na academia. Nossa. Então, a gente tem 7 aulas de criança por dia na academia. E eu acho que é importante, quando você está lidando com pessoas que estão começando no jiu-jitsu, você criar oportunidades diferentes. Não pode ser uma receita só de sucesso. Entendeu? Acho que o cara pode se inspirar no Rafael Mendes, no Guilherme Mendes, nas pessoas ali que são faixa preta campeão da academia, mas ela tem que ter outras inspirações também para trabalhar com jiu-jitsu. Porque não é todo mundo que vai ter o mesmo DNA, que nem você fala, que a gente tem. Perfeito. Entendeu? Então, eu gosto muito de criar essas opções para as pessoas. Perfeito. Muito legal, Gui. Muito legal mesmo, velho. Porra, essa daí eu gostei muito, velho. Exatamente. Pô, e o Mason hoje essa é bem difícil, cara, pra ser sincero. É uma coisa que... Ele cuida do marketing da academia, mais ou menos, né? É isso, sim, né? Hoje, ele é a gente fala Creative Director, né? Que é o diretor de criação da academia. Então, perfeito. Bastante das coisas que vocês veem... No Instagram, é ele que faz. Ele que faz. Perfeito. Grande Gui. Acho que deu uma travadinha aí. Deixa eu ver como é que tá esse... Sim, eu tô te escutando aí, normal. Tá bom agora? Sim. Perfeito. Gui, agora é contigo. Ou é comigo? Eu não me lembro. É comigo. A minha pergunta é... É assim, quando a gente começou no jiu-jitsu, eu tenho certeza que para você também foi assim por grande parte da sua vida. Era aquele treino, o treino porrada, onde você é duro, você sobrevive e se você não tem aquele DNA, você acaba sendo expelido da aula praticamente, porque você não consegue acompanhar, entendeu? Eu fui criado nesse tipo de treino, entendeu? Onde era um grupo pequeno e tinha que ser duro para sobreviver, porque o treino era puxado no limite, entendeu? Hoje em dia, as academias estão cada vez mais profissionais, entendeu? Eu tenho,
tenho certeza que você tem, eu tenho, a academia de várias pessoas que estão assistindo tem. Tem vários programas onde tem iniciante com a aula certa. Toda essa organização para ser que nem uma escola e não ser um clube de luta, entendeu? Eu quero saber como você controla a competitividade na sua aula de competição, com certeza, entendeu? Eu acho que eu tenho a minha aula de competição, eu tento trazer a competição ao máximo, entendeu? Simular ao máximo a competição. Eu queria que você descrevesse um pouco da característica do seu treino. Escutou? Deu uma travadinha agora. Quer que eu repita o final? Queria que eu descrevesse. Tu falou assim, ó. Tu queria que eu descrevesse a característica do seu treino de competição, as características do seu treino de competição. Perfeito. Perfeito. Primeiro, assim, ó, eu gosto da pressão, porque é na pressão que a gente vê quem flutua e quem afunda. Então, se o cara já tá ali, eu seleciono. Professor, eu tô a fim de treinar o treino de competição. Não, não pode. Eu seleciono um aluno para fazer parte do treino de competição. Não é uma vontade dele, é uma conquista dele. Porque quando tu dá algo para alguém sem que ele mereça, sem que ele conquiste, tu tá ensinando para ele, tu tá dando para ele praticamente uma vergonha de não ter conquistado algo que ele não vai se sentir merecedor. Se sentir merecedor é quando tu conquista. Um campeão muitas vezes não chega a ser campeão porque no fundo da alma dele, ele não se sente merecedor, porque ele não teve conquistas no processo da vida dele. A outra coisa, se tu quer ser inteligente na tua vida, tu estuda, tu lê, enfim. Se tu quer ser forte na tua vida, tu malha, faz preparação física. Mas para um treino de competição, a coisa mais importante é o estado de espírito estar treinado. E como que a gente faz isso? Porque o campeonato, por exemplo, aquele cara que luta bem na academia, chega no campeonato e não luta bem, isso é estado de espírito. O estado de espírito dele não é treinado. Ele até pode ser um cara inteligente, mas na hora do campeonato ele não se dá bem. Então, e a mesma coisa é a emoção dele, ele não controla a emoção. Existe uma coisa que é chamada estado de espírito. E esse estado de espírito, o ser humano não é algo constante. Ele é um estado de espírito oscilante. E quando tu trabalha o estado de espírito do aluno, botando ele em desafio, ele acaba malhando esse estado de espírito para ficar pronto para o pior, né? Eu acredito muito nisso. Então, no treino de competição, eu incentivo muito a competitividade, eu boto lenha na fogueira e a galera se respeita full, mas eles saem na mão porque eu vou lá e começo a botar muita lenha mesmo. É isso aí, vai, isso, vamos passar. Isso, eu não treino o treino da competição justamente para botar lenha na fogueira para que eles sintam na academia a energia da pressão o mais semelhante possível com o campeonato. Porque se tu não malha se tu não exercita o teu estado de espírito, no campeonato tu não vai te dar bem. Isso aí é fato. Não tem. Então é mais ou menos isso que eu faço, sabe, Gui? Eu trabalho o estado de espírito do aluno para que ele chegue no campeonato com o estado de espírito de prontidão, assim, sabe? Sim, eu faço bem parecido também. Eu não treino também no treino de competição, porque eu acho que é importante o professor tá vendo e motivando e puxando o máximo. É difícil de você fazer isso se você está treinando, entendeu? O foco quando você está treinando é em você, entendeu? Então, é bem parecido. Eu acho que é importante isso. Por isso que o treino de competição tem que ser separado, total, entendeu? Porque eu acho que não é todo mundo que está preparado para aquela pressão, para aquele tipo de treino. Então, para chegar na hora do treino de competição, a pessoa está mais ambientalizada ali. E outra coisa também, se tu é um professor, às vezes, muito frio, e que tu não tá com aquele sentimento da competição vivo dentro de ti, tu não vai estar numa sintonia também parecida com a do aluno. Por exemplo, eu sou um cara extremamente racional, frio.
Eu sou frio e racional. O que normalmente eu vou pecar? Eu vou pecar porque eu não vou ter o nível de empatia forte. E quando tu não tem uma empatia forte, tu não consegue conectar na alma do aluno. Não tem jeito. Porque o cérebro racional, eu expliquei isso até na live do André, ele não tem vibração. A cabeça, ela não vibra. O QI não vibra. O QE vibra. O QI é o coeficiente intelectual. O QE é o coeficiente emocional. E o QS é o instintivo. É o espiritual. É o instintivo. Esse é o que mais vibra. Por isso que aquele cara que não luta bem na academia, chega no campeonato e detona, o QS dele está muito vibrante. Entendeu? Então, assim, o professor, para ele dar o melhor para o aluno no treino de competição, ele tem que, através da empatia, entrar numa conexão com ele, de forma que, sem ser assim, só racional, tu nunca vai conseguir fazer isso, porque o cérebro racional, ele não vibra. E se ele não vibra, tu não consegue conectar com o aluno. Entende? A única coisa que vibra o cérebro é dividido em 3 partes, QI, QE e QS. E o QE e o QS são os 2 únicos que vibram, que tem como é que eu vou dizer, uma frequência. Então, assim, ó, é através disso que eu vou trabalhando muito a sensibilidade, entendeu? Para sentir o aluno. Porque se tu dá gasolina pro aluno, que abastecer um aluno, digamos que ele é que nem tu dá gasolina para um carro diesel e um álcool para um carro a gasolina, ou para um carro diesel. Não, tem que saber a gasolina que tu vai dar para cada aluno, senão ele não vai render. Mais ou menos isso. Pode mandar a próxima. Beleza. Essa aqui é um pouquinho. Queria ver a sua opinião. Logo que um campeão, ele descobre que ele é diferente, tá? No início, ele expressa essa energia que ele descobre com arrogância e prepotência. Tu acha isso normal? Ou tu acha, ou normalmente tu pensa, que cara arrogante, que cara prepotente? Porque eu vejo que as pessoas hoje em dia, porque campeão, que nem diz o Lloyd, ele tem aquele PET 3%, mas isso aí é muito de um livro do Napoleão Hill. Porque 3% é os que nascem para ser campeão em alguma área da vida. E 97% normalmente não vão ser campeões. Entende? Então, tipo assim, quando tu vê esse campeão, esse 3%, expressar essa confiança, logo que ele descobre que ele tem, talvez seja uma criança tua, e ele é arrogante, ele é prepotente, tu acha normal? Eu te pergunto, a pergunta é assim, ó, logo que o campeão descobre que ele é diferente, no início ele expressa com arrogância ou prepotência, tu acha normal acontecer isso? Ele expressar com arrogância ou prepotência, ou tu acha uma coisa muito negativa, e como é que tu vai agir em relação a isso? Não, eu não acho. Eu não acho ruim, entendeu? Eu acho que é uma coisa normal. Perfeito. Eu acho que essa confiança, principalmente quando ela não é controlada ainda, ela é vista como. Ela é, na verdade, um pouco prepotente, entendeu? Ela é um pouco arrogante. Total. Mas eu acho que quando a pessoa ela tem o professor, ela tem alguém guiando ela e ajudando e controlando ela, mantendo aquele equilíbrio, eu acho que a pessoa consegue se controlar, entendeu? Na maneira dela falar, da maneira de colocar para fora essa confiança. E por quê? Porque Perfeito. Eu acho que o campeão, ele, na verdade, quando você pensa no campeão, a maneira de pensar dele é arrogante. Porque se ele tá olhando para uma chave, se ela tá olhando, total. Se ele tá olhando para uma chave que tá lotada de cara bom e ele tá falando assim, eu que vou ser campeão aqui, você tá sendo prepotente e arrogante. Mas é uma coisa que é direcionado num lado positivo, entendeu? É uma coisa que vai acontecer, que vai ajudar você. Então essa arrogância, essa prepotência tá te estruturando, entendeu? Então eu acho que perfeito, velho. Você só tem que controlar bem, entendeu? Eu acho que geralmente quando você é novo é difícil de você controlar bem, entendeu? Eu acho que você vai ser julgado, como você falou, e isso pode acabar até atrapalhando, a pessoa fica com tanto medo que ela para de ser confiante, entendeu? Exatamente, mas velho. Eu acho que é aí que eu queria chegar no que eu estava te explicando. Eu acho que é onde o coach
Vamos usar a mídia falou que o cara foi arrogante, que o cara foi prepotente, mas você chegar para ele e falar assim, ó, isso que eles estão falando, eles estão reconhecendo uma qualidade que você tem, talvez você possa controlar um pouquinho mais, entendeu? Mas não é uma controlar um pouco melhor, entendeu? Eu acho que se você dá aquela justiça que ela vai, que todo mundo teve isso, entendeu? Eu acho que você vai vendo, eu tive muito isso também. Eu ganhei a primeira vez, quando eu ganhei a primeira vez o Mundial de Faixa Preta, eu fiz assim para todo mundo, entendeu? Eu acho que você... Claro, normal, velho. É normal. Tá boa a internet aí, Gui? Agora, se tu falou, quando eu fui campeão mundial faixa preta, eu fiz assim, pô, era muito novo e tal, foi isso que tu falou. Sim, e eu acho que, tipo, são coisas que você tem que aprender a controlar, mas quando você é atleta, quando você é novo, você não tá preocupado com isso. Porque naquele momento, eu não estava preocupado com o que as pessoas estavam pensando. Entendeu? Da mesma maneira com que o atleta, você, quando estava lutando, com certeza, também você estava mais preocupado em como você ia se dar. Total. Entendeu? E eu acho que essa é a parte principal onde o coach vai ajudar a controlar toda essa energia, entendeu? Sim. Ô Gui, e na realidade é o seguinte, sabe como é que é muito a causa raiz da galera julgar isso como uma parada muito feia, muito... Porque assim, ó, a gente é criado desde pequeno vendo o filme do Super-Homem, do Homem-Aranha, e aí a gente cria um modelo de super-herói, porque o ser humano ele tem uma necessidade de admirar outros, né, de idolatrar outros, existe essa parada. Então, quando tu começa a ver aquele super-herói quando tu é pequenininho, tu começa a ver as características dele, ele salva o mundo, ele é, como é que eu posso dizer, super humilde, pô, ele não se vangloria e tal. Mas na vida real, quando a gente expressa a arrogância logo no início, a gente está aprendendo a lidar com essa energia, como eu te falei no início da nossa live. Tipo, está aprendendo a lidar com aquela energia de confiança, até que com a experiência, amadurecendo, ele vai ver que aquilo ali é uma coisa que ele não precisa falar. Ele vai lá e com atitudes ele vai lá e faz. E é como tu falou agora, que eu achei perfeito. É que nem tu olhar uma chave. Tu vai lá, tu olha na chave e tu fica quietinho. Mas dentro do campeão tem aquele negócio, não tem, velho. Eu vou meter a porrada em todo mundo. Sou muito mais eu, não quero saber. Quem tiver na minha frente, eu vou meter a mão. Tipo, tem que ter isso, meu, ao lado destemido. Só que se tu falar o que tu pensa, a sociedade ela vai te julgar, porque ela tem um modelo de super-herói que ela admira. Então, eu como coach, eu tento sempre moldar o aluno para ele não falar isso, mas também cada um tem a sua língua e fala o que quer, né, meu? Mas eu acredito muito nisso, sabe, Gui? Eu acho que é importante, eu acho que é importante a pessoa amadurecer também. É difícil você controlar isso no começo, entendeu? Claro, a pessoa ela tem que sentir as consequências do que ela fala e do que ela faz. É difícil você chegar e falar assim, você é muito confiante, você é muito bom, mas nunca fala que você é melhor que ninguém, nunca fala isso, porque senão as pessoas vão te julgar. Eu acho que é importante você deixar o aluno se expor, entendeu? E deixar ele acabar cometendo o erro. E daí você controla, você fala, isso aconteceu por causa disso. Mas vamos controlar um pouco a mais. Você tem esse potencial, mas controla. Porque todo campeão é egoísta, todo campeão é arrogante, todo campeão é prepotente. Isso aí são qualidades que estão escondidas ali dentro, que te fazem pensar que você é muito melhor que todo mundo de sua volta. Entendeu? E todo mundo tem. Todo mundo que é campeão tem isso. Mas tem pessoas que a personalidade da pessoa faz ela se controlar mais fácil. Entendeu? E até porque tem gente que diz assim, não, mas ô Mário, tem pessoas que dizem, não, mas ô Mário, aquele ali é super humilde. Você quer... Claro, não. Atitude humilde, todo mundo... Mas o que o Guilherme está falando é uma coisa muito real, que é dentro, é lá dentro, não é a maneira que ele espera. Lá dentro está guardado nele essa arrogância e prepotência. No fundo, ele é humilde com a maneira de falar e tudo, e na atitude, mas internamente ele tem, porque se ele não tiver, ele não vai chegar, velho.
É Sim, foda. e eu acho que a prepotência e a arrogância, eu acho que quando o que você não pode é faltar com respeito com a outra pessoa, Com entendeu? certeza, Mas com se você está certeza. transparecendo isso num ambiente competitivo, eu acho que não tem problema nenhum. Não, eu acho É, que essa com certeza, arrogância, com certeza. se ela não está atacando alguém, eu acho que não tem problema. O cara se sentir bem, se sentir campeão, e ter aquela energia de tipo, eu sou melhor que todo mundo, eu acho que não tem problema. Eu acho que o que tem problema é quando a pessoa ela tá Perfeito. desrespeitando outras pessoas, atacando outras pessoas, entendeu? Mas Muito bem colocado, muito bem colocado. o campeão precisa ter isso. Eu acho que é difícil você achar um cara que é campeão, mas ele acha que o cara que está perto dele é melhor que ele. Entendeu? Se é o cara que é Perfeito. campeão, ele olha para a chave e ele vê 5 nomes que são melhores que ele e que ele acha que o cara merece ganhar mais do que ele não vai ganhar. Perfeito. Perfeito. A minha Grande Gui. próxima Ô, pergunta Gui, foi. pode fazer, pode fazer. A minha próxima pergunta, você já respondeu um pouco, mas agora eu quero que você vá um pouco mais além. Assim, Tá. eu leio bastante também sobre esse negócio de treinamento e eu, eu, tem uma coisa que eu penso, e eu quero ver primeiro como você pensa. Você puxa todo mundo da mesma maneira ou você acha que o cara que tem mais potencial tem que ser puxado mais, tem que ser exigido mais, tem que ser cobrado mais? Alguma coisa que talvez seja bom e satisfatório para um cara que não tem tanto potencial. Quando chega um cara que tem muito potencial, você fala assim, isso aí não tá bom. Entendeu? Qual é a sua visão ali? Todo mundo tem a mesma, você tem a mesma visão para todo mundo ou você nivela os seus objetivos e a sua maneira de falar e sua maneira de exigir com o potencial da pessoa? Então assim, ó, o treino todo mundo faz, o treino, por exemplo, assim, ó, o treino de competição é igual para todos, tá? O aluno esse que tá diferente, que ele tá, eu normalmente eu ponho às vezes uma meta para ele, entende? Eu puxo, eu exijo dele mais, totalmente. Eu exijo dele mais e porque assim, ó, Do cara que tem mais potencial? exatamente, eu exijo mais dele com toda certeza. Eu exijo mais dele. É assim, ó, eu exijo daquele que pode me dar, sabe? Porque eu acho que se todo mundo ali no treino de competição é uma família e todo mundo soma da sua maneira. Um é agregador, o outro é mais guerreiro, um é isométrico, o outro explode mais, um tem. Mas esse que é o mais, como é que eu posso dizer? Esse que é o melhor, digamos, os melhores, está entre os melhores ali. Eu normalmente eu exijo, eu ponho uma meta para ele, entendeu? Às vezes eu pego os meus melhores e eu falo assim, esse aqui eu quero que finalize 3 vezes ele. Eu quero que pegue nas costas, eu quero que estrangule, eu quero que pegue triângulo. Só que os outros, ninguém está sabendo disso. Ninguém sabe que eu fiz isso com esse aluno. Entende? Ninguém sabe de nada. É uma coisa pessoal minha e do aluno. E às vezes eu faço isso porque eu acho que, por exemplo, assim, ó, tem aquele cara que ele chegou num patamar que para ele conseguir se superar tem que ter meta, velho. Entendeu? Então, tipo assim, ó, o que tu achou do teu treino hoje? Eu pergunto pra ele. Daí ele vai lá e fala assim, achei que eu treinei tri bem. Cara, eu achei uma merda. Porque, tipo assim, ó, se tu quer ser o campeão, babá, tu tem que meter a porrada nesse cara, pegar 2, 3 vezes, velho. Entendeu? Ele falou, eu não concordo contigo. Beleza, tu não precisa concordar comigo, mas a minha opinião é que o treino não foi bom. Então, tipo assim, é que nem aquele negócio. Tem aquele aluno que tu vai... tu sabe que tu pode fazer isso, que tu não vai murchar ele. Entende? Então, eu normalmente faço isso, Gui. Eu faço diferente, sim, e exijo mais. Cara, eu faço exatamente igual. O que você estava falando é exatamente o que eu faço. O Ramon já fazia isso com a gente também. Ele falava, colocava objetivo sempre, você tem que finalizar. Você ganha todos os rounds só se você finalizar. Se você fizer isso, ou você tem que raspar dessa maneira, ou você tem que pegar as costas de todo mundo. O Ramon já fazia isso e eu faço também com os alunos. Eu crio objetivos especiais para aqueles que precisam ser puxados de uma maneira a mais no treino.
E Total. os outros, eu não aviso a classe inteira, esse cara aqui vai tentar finalizar todo mundo. Mas eu vou Claro, naquele total. cara, mas eu vou naquele cara e falo, ó, hoje para você ganhar o treino, você tem que finalizar todo mundo. Entendeu? Me disseram uma vez que achei legal também do Lloyd, cara. Pô, o Lloyd ele faz um trabalho muito bom. Eu também admiro muito o trabalho dele, sabe? E me disseram que um dia ele fez com um aluno no treino de competição que ele falou assim, ó, eu vou te dar $100, um exemplo, vou te dar $100 para te pegar o fulano 2 vezes no braço. E aí ele vai lá, sem o cara saber, ele vai no cara que ele tem que finalizar no braço e fala assim, ó, se tu não deixar de te finalizar nenhuma vez, eu vou te dar $100. Pô, cara, eu achei assim, ó, claro, eu não vou ficar dando $100 pros meus alunos, mas tipo assim, eu achei fantástico, velho. Eu achei porque, tipo assim, ó, ele conseguiu fazer os dois se instigarem ao máximo com uma meta, assim, cara, que eu nunca pensei em fazer e que, assim, ó, pô, que, já que ele tem, né, não vai fazer falta para esse dinheiro, é uma coisa que eu achei, assim, muito bem pensado pro aluno dele dar 100%, sabe? E os alunos dele normalmente dão 100%, né, meu? Eu achei muito interessante. Ele puxa diferente os alunos lá também, entendeu? Da maneira que a gente também faz. Achei interessante. Legal. Essa foi minha última Gui, pergunta. Manda aí. perfeito. A última minha também aqui, ó. O que tu acha do ego na relação, assim, ó? Tu acha que o ego é... Porque, tipo assim, se tu for ver muito pelo lado espiritual, dizem que o ego é uma coisa ruim, entendeu? Não dá pra pessoa ser ego porque não tem o amor ao próximo, é egoísta, narará. Qual é a tua visão? Qual é o ponto positivo que tu vê no ego? Cara, eu acho que isso é parte de uma... É parte do campeão também. O campeão tem o ego dele. Eu acho que todo mundo que falar que não tem ego e foi campeão mundial e é um competidor, eu acho que a pessoa ela tá mentindo só para ficar bem nos olhos da sociedade, entendeu? Perfeito, velho. Eu tento ser o mais real possível, entendeu? Como professor, eu acho que eu não tenho ego como professor, ou talvez até tenha, entendeu? Eu tenho aquele ego Sim, de sim, querer sim. ser Depende dos direcionado, momentos. não no treino, entendeu? Hoje eu não tenho mais aquele ego de querer ser melhor que todos os meus alunos, entendeu? É nessa maneira que eu quero mostrar. Eu tenho o ego mais na parte empresarial, entendeu? Eu quero que minha academia seja mais bem sucedida, eu quero que... Então, eu tenho esse ego. Não tenho mais aquele ego de competição, de falar, eu tenho que finalizar todo mundo para mostrar serviço, mostrar quem é o melhor aqui. Eu acho que isso eu deixei para trás, entendeu? Mas eu acho que o ego é outra coisa que, se usado da maneira correta, vai potencializar os seus objetivos, a sua performance. Entendeu? Perfeito. Eu acho que todo campeão, cara, tem ego. Não tem como você falar. Se você tá lá, você treina com um cara, e daí você finaliza o cara mais uma vez, 2 vezes. Daí o cara te finaliza, você fica puto e quer finalizar o cara mais porque ele te finalizou uma vez, você tem um ego gigante, entendeu? E eu acho que isso é uma qualidade, porque vai te puxar, entendeu? Vai te puxar no treino. Então eu acho que a sociedade tenta fazer com que não tem ego, não tem arrogância, não tem prepotência, para ficar bonito, entendeu? Mas o ambiente competitivo é um ambiente competitivo, entendeu? É uma coisa que não tem... Existe aquela competição de querer acima de tudo, entendeu? E eu acho que é isso que faz a pessoa sair fora dos limites e ser melhor do que todo mundo. Eu acho que é lógico que o ambiente tem que ser muito bem controlado pelo professor, pelo coach, para que tudo isso consiga ter um equilíbrio bom dentro da academia. Eu acho que eu, como professor, eu consegui alcançar isso, entendeu? Eu tenho atletas que têm o ego gigantesco, que se eles batem, eles parecem que perderam o campeonato mundial, entendeu? No treino. Entendeu? Não tenho ninguém que sai xingando, brigando no treino. Esse tipo de situação eu não aceito. Mas eu vejo que o cara fica bravo quando ele bate e ele luta mais duro ainda, entendeu?
E isso é um Perfeito. sinal do ego do cara, entendeu? Sim. E eu acho que o ego, quando você está tentando ser campeão mundial, acaba sendo uma qualidade, porque aquele negócio de você falar, meu, eu não vou deixar esses caras me ganhar, ou eu tenho que ser melhor do que todo mundo, ou eu tenho que treinar mais do que todo mundo, porque eu tenho que ser a pessoa vista como a pessoa que mais treina nessa academia, direcionando para o objetivo que você quer. Perfeito, velho. Sabe que assim, ó, pra mim, eu sempre fui muito ego, assim, né? Eu acredito muito, tem uma frase que eu sempre falo, antes de ter o amor ao próximo, tem que ter o amor próprio, porque tu não consegue dar nada que tu não tem. Eu sempre falei isso. E a jornada do jiu-jitsu, ela foi muito louca, porque pra mim, o jiu-jitsu sempre foi uma arte marcial que potencializou, assim, muito a minha espiritualidade. Eu acho que o jiu-jitsu é a melhor ferramenta, uma das melhores ferramentas que eu já encontrei para trabalhar a espiritualidade, sabe? Da gente se descobrir a nossa luz, potencializar a nossa luz, saber usar ela da maneira certa. Então, tipo assim, ó, para trabalhar essa espiritualidade, eu escutava muitas pessoas falando, não, porque o ego é feio, porque não sei o que. Eu pensei, cara, mas eu não faz sentido para mim que o ego é feio. Eu acho que se eu não cuidar de mim, quem é que vai cuidar, pô? Eu tenho que me fortalecer, mas eu acho que... Então, o jiu-jitsu me ensinou muito por ser uma arte marcial individual, mas a mais coletiva também que existe para te transformar num campeão ou numa pessoa, como é que eu posso dizer? Cara, com valores que o jiu-jitsu fortalece, que é confiança, superação, resiliência. Então, eu acabei aprendendo muito com o jiu-jitsu esse negócio aí de que o ego não é nada negativo, não, e que eu aprendi muito a potencializar ele de uma forma até para dar a minha melhor versão para os alunos, para a família, enfim, para onde o cara vai, né, meu? Sim, Acredito muito Mário, nisso. eu acho que tudo tem que ser equilibrado, entendeu? Talvez, se você não tem ainda a maturidade para equilibrar, você precisa das pessoas à sua volta te equilibrando de uma maneira com que você consiga viver bem, entendeu? Mas eu acho que todas essas são, na verdade, qualidades, entendeu? Perfeito. Que levam a pessoa a ser um campeão. Eu acho que as pessoas, às vezes, elas confundem o ego da pessoa com o desrespeito. Aham. O mais importante para mim é a pessoa sempre respeitar as outras pessoas, entendeu? Ela não precisa passar por cima de ninguém. Eu acho que você tem... Deu uma travadinha. Peraí, Gui, Escutou? peraí, Gui. Agora voltou. Peraí. Aí, beleza. É isso aí, tu falou em relação, tipo assim, ó, que é em relação que as pessoas confundem mesmo com respeito e tal, e que eu também concordo plenamente, velho. Acho que é isso aí mesmo, Gui. Tipo, saber levar de uma forma positiva, respeitando os outros, e muita gente interpreta de uma maneira errada e acaba não desenvolvendo o seu potencial através do ego também, né, meu? Que é importante, a gente sabe disso que todo campeão tem, não só o campeão do jiu-jitsu, mas o campeão na sua área, né, velho? Sim, e eu acho, Mário, eu acho que a maturidade ela ajuda muito com você entender tudo que está acontecendo, entendeu? Eu acho que é importante, eu acho que as pessoas, eu acho que a gente conversando assim é uma coisa que dá para entender o ponto da nossa vida que a gente está. A gente sempre teve de lado oposto, sempre praticamente em guerra, entendeu? Porque Rafael estava sempre lutando com você, a gente estava brigando como a chave ia ser montada. O ambiente que a gente se encontrou sempre foi um ambiente em que o ego estava no máximo, entendeu? E ali cada um Tá louco. brigando pelos seus direitos, pelas suas opiniões. E eu acho que o que é importante, talvez se fosse há 5 anos atrás ou até 3 anos atrás, a gente não estaria nem conversando ou fazendo essa live. Eu acho que a maturidade ela ajuda muito a gente a entender e respeitar o trabalho do outro também, entendeu? Eu acho que
tudo bem, você... a gente sempre teve de lado opostos, mas eu posso admirar o trabalho que você fez, porque foi um trabalho bem a fazer as coisas acontecerem, da mesma coisa, a mesma maneira que você respeitando o meu trabalho. E eu acho que é isso que tem que ser controlado. É aí que você encontra o equilíbrio, entendeu? Perfeito. E é difícil, é bem difícil quando você é bem novo e quando você está no momento da competição, entendeu? Quando você está como atleta. Mas a gente já passou dessa parte, eu acho que agora é só aproveitar essa experiência ao máximo. Perfeito, Gui. Gui, cara, te agradecer aí por esse tempo aí que tu se disponibilizou para fazer essa live. Foi do caramba, deu para ver que a galera ficou assim louca, né? Ficou acompanhando a gente do começo ao fim. E, pô, isso aí, cara, foi gratidão aí pelo teu tempo. Foi muito bom falar contigo, te conhecer mesmo. É que nem tu falou, a gente não se conhecia dessa maneira, né, cara? E a nossa conversa foi um flow, assim, bom demais, cara. Nem viu passar o tempo. E é isso aí, cara. Posso só te agradecer mesmo. Agradecer a todo mundo aí que estava junto com a gente, né, por nos acompanhar. E espero vocês também, claro, na próxima live que vai ser com o Bruno Malfacini no domingo. Legal. E é isso aí, pessoal. É só te agradecer, Gui. Nota 1000. Eu queria agradecer a todo mundo. Eu acho que hoje a gente faz um trabalho nos Estados Unidos com aulas, as aulas, a maioria dos vídeos que a gente posta acaba sendo em inglês pelo público que a gente está trabalhando. Eu acho que esse tipo de live eu fiz com o Fábio, eu fiz com você. Eu não estou fazendo live com ninguém, eu não fiz com ninguém praticamente, só fiz para minha academia, entendeu? Mas eu fiz questão de fazer essas lives em português, porque eu acho que é uma maneira de mostrar um pouco do quanto a gente aprecia também o povo brasileiro e que é fácil para a gente só mostra a posição em português, mas quando você está trabalhando no business ali, você está trabalhando... A gente tem que mostrar a técnica em inglês. A maioria dos consumidores do site são dos Estados Unidos. As aulas são filmadas na academia. Então, existe toda uma lógica em fazer o vídeo em inglês. A gente tenta sempre postar o vídeo em português quando dá, entendeu? Mas... essa live com o Fábio, agora essa com você. O pessoal do Brasil também tem um pouco mais desse conteúdo em português comigo e saber um pouco mais da maneira que a gente vem trabalhando. E, Mário, antes da gente terminar, eu queria convidar você, o Nicolas já esteve presente na academia, quando você puder vir para os Estados Unidos de novo, passar na academia, visitar, ver um pouco o trabalho de perto. Quando eu for para Porto Alegre, certeza, eu vou fazer questão de querer visitar a sua academia também. Vai ser um prazer, Gui. Pô, com certeza, velho. Academia aí é com certeza uma referência aí no mundo, né? Todo mundo sabe disso. Vai ser um prazer poder conhecer a tua academia assim e te receber também no dia que for a Porto Alegre. Vai ser demais. Valeu, Gui. Valeu, grande abraço aí. Abração, valeu, meu. Grande abraço. Abração. Valeu.